Urgente, a Ucrânia decidiu ajudar os vizinhos. Geórgia, Bielorrússia, Transnistria, já tamo lá. Putin foi expulso de 3 direções ao mesmo tempo. Minsk tá contando as últimas horas de Lukashenko. O Batka já tá fazendo as malas. Geórgia e Transnistria explodiram a situação. Começou a libertação dos territórios. Colapso final da Rússia. É o fim dos Shaheeds. Fedorov colocou sua principal carta na mesa. Execução a laser ao vivo. Com a última decisão, a defesa aérea ucraniana se transformou em um domo da morte impenetrável. O céu tá trancado para Putin. Começou a verdadeira caça aos drones russos. Pânico entre os generais russos. A China anunciou como urgência que havia inesperadamente apunhalado Putin pelas costas. Xi Jinping virou-lhe as costas. A última esperança de Moscou desmoronou. Aconteceu aquilo que o Kremlin mais temia. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Rússia fora. O Kremlin tá numa armadilha. A Ucrânia muda o jogo. Minsk aguarda um ataque. Lukashenko conta seus últimos dias. Exército sob ataque de 3 países simultâneos. A Geórgia e a Transnistria estão mudando a situação de forma drástica. Confere todos os detalhes. Enquanto a Rússia tenta segurar a linha de frente na Ucrânia, a própria geografia da guerra começa a mudar. Kiev está agindo cada vez mais ativamente, onde, até recentemente, a influência de Moscou era considerada inabalável. Na Bielorrússia, na Transnistria e na Geórgia. A minimização da influência da Federação Russa fora de suas fronteiras. Esse é um objetivo de segurança não só para a Ucrânia, mas, na verdade, para todo o mundo civilizado e, acima de tudo, para o continente europeu. Por isso, os objetivos da Ucrânia, da Europa e, de modo geral, do Ocidente são absolutamente semelhantes, mas não idênticos. A Bielorrússia está cada vez mais envolvida na guerra. É justamente de seu território que a Rússia lança drones contra cidades ucranianas. Mas, segundo Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já destruiu os alvos que garantiam o controle desses drones. No território da Bielorrússia, surgiram retransmissores modernos para os drones Shahed. Segundo ele, é por meio deles que ocorre a orientação e a coordenação dos ataques contra a Ucrânia. Mas isso não vai parar por aí, pois os ditadores dos países assinaram uma série de documentos no âmbito do Estado da União. É assim que a Rússia, lenta mas seguramente, vai engolindo a Bielorrússia. Na atual situação internacional, em meio ao clima tenso, principalmente nas fronteiras ocidentais, é vital para nós desenvolvermos relações de aliança e parceria estratégica entre a Bielorrússia e a Rússia. Paralelamente, dentro da própria Bielorrússia, continua a resistência ao regime de Lukashenko. A realização de novas eleições, a reforma constitucional, o apoio à Ucrânia e o caminho de desenvolvimento europeu, tudo isso são objetivos da oposição bielorrussa. Ao analisar as possibilidades da oposição bielorrussa, assim como ao analisar as possibilidades da oposição russa, tanto uma quanto a outra são de fachada, são artificiais. É como se existissem, mas não de verdade. Mas em regimes totalitários, Lukashenko e Putin, sem dúvida, apenas simulam alguma atividade. Um mês atrás, pela primeira vez desde 2020, aconteceu o encontro bilateral entre Volodymyr Zelensky e a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya. Mas o que isso significa? Isso é bom. Novamente, a partir dos últimos comentários da própria Tikhanovskaya após esse contato com o presidente da Ucrânia. Foi estabelecido algum tipo de contato horizontal com os serviços secretos da Ucrânia que começaram a se comunicar ativamente, de forma regular e não pontual, com representantes da oposição belarussa, para novamente entender e captar o clima dentro da própria Bielorrússia. Outra possível área de mudanças continua sendo a Transnistria. Enfraquecida pela crise econômica e energética, a região, pela primeira vez em anos, passou a ser alvo de maior atenção por parte de Kiev e dos aliados europeus. Por exemplo, com armas, militares, gás, eletricidade também. A Rússia, neste momento, não pode ajudá-los com nada disso. Sem dúvida, isso gera um clima negativo dentro da própria Transnistria. Sem dúvida, muitos começam a se decepcionar seriamente com a política de Putin e da Federação Russa. Agora já circula, de forma séria, a opinião na Transnistria de que Putin simplesmente os abandonou. Paralelamente, a União Europeia impôs um ultimato ao Kremlin.
A Rússia ocupou muitos territórios e suas tropas estão posicionadas em diferentes regiões, seja na Geórgia ou na Moldávia. Por isso, sim, vocês sabem, para alcançar uma paz duradoura, deve ficar claro que eles precisam retirar suas tropas de todos os territórios ocupados onde estão presentes atualmente. Claro, alguns dizem que essas exigências são irreais. Mas sejam honestos, as exigências por parte da Rússia são totalmente reais. Nas iniciativas europeias, cada vez mais se ouve a exigência de retirada das tropas russas não só da Ucrânia, mas também da Transnistria e até da Geórgia. Na verdade, está sendo discutido um novo sistema de segurança. A configuração justamente agora para esse despertar dos moradores da Transnistria para a realidade está mais evidente do que nunca. Mas enquanto na Transnistria a Rússia está isolada, na Geórgia ela ainda mantém fortes alavancas militares diretas. Na Abcásia e na Ossétia do Sul, ao mesmo tempo em que mantém o restante do país em alta dependência econômica. A influência da Federação Russa na Geórgia já não é tão clara como era antes, quando não eram implementadas iniciativas tão abrangentes e novos projetos globais de economia e logística de grandes empresas. Agora, a Geórgia poderia se tornar, digamos, algo como uma zona neutra e... É claro que os próprios moradores da Geórgia não estão satisfeitos com isso. Tô aqui por um motivo muito simples: defender o meu futuro europeu e a democracia no meu país. Participamos das eleições e elas foram claramente fraudadas. E até agora fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para mostrar que queremos um futuro europeu. Não queremos fazer parte da Rússia, queremos fazer parte da Europa e pertencemos à Europa. A guerra continua não só no campo de batalha. Hoje, o confronto entre a Rússia e o Ocidente está cada vez mais evidente também fora da Ucrânia, nos países onde está sendo decidido o futuro da segurança de toda a região. Isso aconteceu. A questão dos Saédios foi encerrada. Uma cúpula da morte impenetrável. A defesa aérea ucraniana se tornou um pesadelo para Putin. A taxa de abate é chocante. O céu tá trancado a 7 chaves. No Estado-Maior, os árabes ficaram de cabelo em pé. A verdadeira caçada aos drones russos começou. Este é o início do domínio completo das Forças Armadas da Ucrânia no espaço aéreo. Olhá! Um An-28 a bordo, no céu. Orientação a laser ali. Metralhadora Mini-Gá. Isso mesmo, neste exato momento a defesa aérea ucraniana está lutando contra mártires russos. E essas inovações estão dando frutos. Na manhã de quinta-feira, o agressor lançou outro ataque combinado contra a Ucrânia. 420 mártires e 32 foguetes. Apenas 46 mártires e 5 mísseis atingiram seus alvos. Todos os outros foram abatidos ou suprimidos. O presidente ucraniano destacou a alta porcentagem de aeronaves abatidas e o excelente trabalho da defesa aérea. Mais de 30 mísseis russos foram abatidos. A maioria deles tinha como alvo justamente o setor de energia. Foi possível proteger instalações muito importantes. Quanto aos drones Shahed, também há resultados. Todas as noites, quando nossa defesa aérea tem reservas suficientes, quando os parceiros cumprem o que foi acordado, temos a possibilidade de alcançar esses resultados. A defesa aérea ucraniana bateu todos os mísseis de cruzeiro antinavio, 2 mísseis Zircon e 24 mísseis KH-101. Os russos estão lançando os últimos desses mísseis contra a Ucrânia praticamente direto da linha de produção. A Rússia está fabricando mísseis KH-100 Zi-1 como se fossem pão quente. O inimigo já começou a usá-los assim que saem da fábrica. Em janeiro, registramos o uso de mísseis que saíram da linha de produção naquele mesmo mês. A Rússia começou a usar mísseis fabricados em 2026 para bombardear a Ucrânia. E isso não é por uma situação boa. Os ocupantes querem apagar o setor de energia ucraniano. A qualquer custo, mas graças ao trabalho eficiente da defesa antiaérea, não conseguem resultado. Além dos modernos fornecimentos de mísseis PAC-3 dos nossos parceiros, o novo ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, e sua equipe implementaram um sistema, o After Action Review, que analisa cada ataque russo e permite tomar decisões para fortalecer a defesa antiaérea.
Nosso principal foco no primeiro mês foi a defesa antiaérea. Como uma resposta rápida aos intensos bombardeios dos russos, nossa tarefa era fortalecer o sistema de defesa antiaérea. Para isso, implementamos o sistema After Action Review. Mikhail Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia. Nas últimas semanas, as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia passaram a agir melhor. Conseguimos reorganizar algumas coisas na defesa contra ataques russos em massa. Essas ações deram resultado. O aumento significativo na taxa de abatimento de mísseis de cruzeiro inimigos e drones evidencia a maior eficiência da defesa antiaérea. É evidente que o After Action Review, que hoje a equipe do Fedorov realiza junto com as forças aéreas e as unidades de defesa antiaérea de curto alcance, traz uma contribuição útil para aquelas mudanças que, em ataques massivos subsequentes, usamos para repelir drones e mísseis inimigos. Por isso, com certeza, houve mudanças positivas que aconteceram. Elas influenciaram na qualidade do trabalho das forças de defesa antiaérea atualmente. O Ministério da Defesa declarou que este é apenas o começo de mudanças sistêmicas no funcionamento do sistema de defesa aérea. E não só isso. Estão previstas alterações no funcionamento dos interceptores, dos grupos de fogo móveis e do componente de defesa aérea de pequeno porte. Isso significa que os ataques massivos da Rússia serão cada vez menos eficazes. A balística ucraniana decolou, um monstro secreto está incendiando a retaguarda e Gerazimo está desesperado. Moscou não é mais inviolável. O apocalipse de mísseis começou para o agressor. Engenheiros ucranianos fizeram o impossível. O míssil ucraniano, que hoje já é temido não só pelos nossos inimigos, mas graças à sua precisão e baixo custo de produção, até mesmo os parceiros de Kiev têm receio dele. Em fevereiro de 2022, pedimos aos parceiros ocidentais que fechassem o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Já em fevereiro de 2026, é a Europa que pede à Ucrânia para compartilhar sua experiência única. Como fazer isso por conta própria? Uma tecnologia muito simples. Não precisa de nada complicado aqui. Existem muitos livros escritos sobre isso, onde tudo está detalhado, como se faz, o que tem de difícil nisso. Como se descobriu, as tecnologias modernas de defesa antiaérea americanas e europeias têm uma grande falha: o custo nelas. Mesmo que, tecnologicamente, o armamento ocidental não tenha igual, considerando a realidade atual dos combates, a OTAN só conseguiria se defender dos mísseis e drones inimigos por alguns dias. O Ocidente simplesmente não teria recursos para mais do que isso. Afinal, cada um desses mísseis custa dezenas ou até centenas de vezes mais caro do que os drones que eles abatem. Atualmente, interceptar um Iskander custa mais de 6 milhões de dólares. E é aí que a Ucrânia entra em cena para ajudar o Ocidente, com seu míssil único, o Flamingo. Queremos reduzir esse valor para 1 milhão, 1,5 milhão, para que a interceptação de um Iskander custe... Com a ajuda do míssil FP9. Com a ajuda do míssil FP7. O Flamingo ucraniano já está mostrando uma eficiência e precisão inéditas, atacando alvos estratégicos na Rússia. Desenvolvido em tempo recorde, o míssil se tornou mais uma dor de cabeça para Putin e seus generais. Como o desenvolvimento é totalmente nacional, as Forças Armadas da Ucrânia não precisam de autorização. Atacar com o Flamingo onde quiser e onde for necessário. O único problema com o qual nossos desenvolvedores precisam lidar é a questão da escala. Por enquanto, não é possível produzir uma quantidade suficiente de mísseis por mês para as Forças Armadas da Ucrânia. É uma arma estratégica. Infelizmente, armas estratégicas não podem ser compradas ou lançadas hoje em dia na mesma quantidade que se faz com SPV, como se fossem pão quente. Para que o efeito seja visto por todos e chegue a cada lar. Mas, pelas missões que já foram realizadas até agora, vemos que ela cumpre totalmente as tarefas que estabelecemos para ela. Enquanto ainda não há mísseis nacionais suficientes para atingir todos os alvos no território russo, nossos parceiros ocidentais também precisam ajudar com isso. Assim,
o Reino Unido está desenvolvendo um novo míssil balístico de ataque profundo para a Ucrânia. Podemos afirmar que, em primeiro lugar, trata-se de um míssil que pode ser rapidamente escalado e é um meio relativamente barato, já que o governo do Reino Unido justamente enfatiza que deve ser um meio que tenha custo-benefício, ou seja, que atenda à demanda do momento, já que vemos que as Forças Armadas precisam de muitos desses meios e eles não podem custar caro demais. Resultado, no âmbito do projeto Nightfall, o Reino Unido anunciou um concurso para o desenvolvimento acelerado de mísseis balísticos destinados a operações de combate em condições de alta ameaça e fortes interferências eletromagnéticas. O moderno míssil britânico poderá ser lançado de várias plataformas, realizar uma série de disparos e deixar a posição em poucos minutos. O sistema será equipado com uma ogiva explosiva de 200 quilos. Terá alta precisão e alcance de até 500 milhar de quilômetros. 500 quilômetros? Isso cobre totalmente todo o território temporariamente ocupado da Ucrânia. Além disso, cobre uma parte significativa do território europeu da Federação Russa. E é nessa profundidade que o inimigo posiciona seus quartéis generais de níveis superiores, ou seja, desde o nível de brigada até o nível divisionário e também o nível de exército e grupo de tropas. Além disso, são centros logísticos bastante sérios, ou seja, locais de concentração de combustíveis, lubrificantes e depósitos de munição. Em conjunto com o Fleming ucraniano, o míssil britânico pode reduzir significativamente a vontade do Kremlin e do próprio Putin de continuar com suas ações. Em vez de ataques com mísseis contra cidades ucranianas pacíficas, o bunker terá que se limitar a se defender infinitamente dos mísseis das Forças Armadas da Ucrânia. A quantidade e a intensidade do trabalho das nossas forças de segurança, utilizando drones de ataque, inclusive contra alvos estratégicos. Eles estão desgastando as forças de defesa aérea e nem digo. E uma combinação de armas balísticas e drones de ataque pode desferir um ataque preciso contra alvos críticos para o inimigo. E as coisas só vão piorar, pelo menos para o Kremlin. Os desenvolvedores ucranianos prometem atingir os volumes de fornecimento necessários para as Forças Armadas da Ucrânia até o final deste ano. Balística, paralelamente criando cada vez mais tipos de armamentos avançados. Ao ano? Isso é balística. Para 2 ou 3 anos, isso significa criar um escudo antibalístico de defesa aérea sobre toda a Europa. Para toda a Europa. O Kremlin perde sua última esperança. Xi Jinping anunciou de surpresa. Encurralado, a China não ajudará. Aconteceu o que Moscou mais temia. Pequim está apunhalando Putin pelas costas. Porque a mais recente decisão da China se tornará um ponto de negociação para Moscou. Olhar. A China alertou seus cidadãos residentes na Rússia sobre uma nova lei que exige que estrangeiros sirvam pelo menos 1 ano no exército russo. As autoridades chinesas pediram cautela, visto que oficialmente a China não auxilia a Rússia nem com mão de obra nem com armamentos. A posição da China sobre a crise ucraniana é consistente e clara. Não alimentamos o fogo nem usamos esse conflito para nosso próprio benefício. Pares, trios, dezenas de milhões de soldados chineses. Isso seria exatamente o que eu preciso agora. Por que você pensa assim? Por que não? Por quê? Você acha que somente os soldados devem? Eu olho para a região de Belgorod e penso: como sentimos falta do exército chinês? Gente, vamos lá, nos libertem. Apesar disso, a China compra ativamente petróleo russo barato e vende à Rússia as tecnologias necessárias. Ele está tirando proveito de todas as maneiras possíveis e levando a Rússia a uma dependência cada vez maior. Veja, por exemplo, os que os pilotos da Fighter dirigem. O quê? Em carros fabricados na Rússia, né? É preciso ser um grande patriota para andar de Patriot. Porque ele custa uma fortuna, vive quebrando e as peças de reposição são caríssimas. Por isso a galera anda de carro chinês. Apesar das turbulências no cenário internacional, China e Rússia vão continuar comprometidas com o espírito de boa vizinhança eterna, interação estratégica abrangente e cooperação mutuamente benéfica.
Eu acho que nos próximos dias, semanas e meses, a China só vai aumentar o apoio à Federação Russa. Depois disso, vai ficar cada vez mais difícil para a liderança chinesa fingir que a China não está envolvida no que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo dados de inteligência, cerca de 200 cidadãos chineses estão lutando no exército russo. O presidente da Ucrânia, Zelensky, declarou que os russos estão recrutando chineses pelo TikTok. Assim, existem documentos, existem os passaportes deles, existem até cartões de crédito. São cidadãos chineses. É mais um país que apoia militarmente a invasão da Rússia à Ucrânia do lado russo. É mais um país, depois do Irã e dos militares da Coreia do Norte. Eu entendo que somos um estado forte, mas não podemos lutar ao mesmo tempo contra vários países, todos querendo algo da nossa terra. A China não vai permitir que a Rússia seja derrotada na guerra contra a Ucrânia. Isso é óbvio para Xi Jinping e seus aliados. O sucesso da Rússia na guerra contra a Ucrânia também representa uma vitória de Moscou em seu confronto com o Ocidente. A China pode considerar que o fracasso das esperanças do Ocidente de conter a Rússia ajudará a fortalecer a influência geopolítica do próprio país. No ano passado, militares ucranianos capturaram 2 cidadãos chineses que contaram a história padrão de que estavam indo trabalhar em uma obra, mas acabaram na guerra. E que isso foi uma iniciativa pessoal deles, sem ligação com a posição do governo chinês. Para aqueles dos nossos compatriotas que quiserem participar desta guerra, quero dizer que não vale a pena fazer isso. Porque tudo o que ouvimos dos russos era mentira. E acabou que a Rússia não é tão forte assim, e a Ucrânia não é tão fraca quanto parecia. E na verdade não vale a pena lutar. Já falei sobre isso antes e quero repetir que nossas ações na Ucrânia não têm nenhuma relação com o governo. Fizemos isso unicamente por motivos próprios. Ao mesmo tempo, Putin está cada vez mais cedendo à vontade da China e tornando a Rússia cada vez mais dependente dessa vontade. Xi Jinping, nem mesmo Lavrov resistiu à tentação de chamar Putin de burro chinês. Um convidado, como se diz no Oriente, é um convidado e um passo do anfitrião. Todo o programa depende, é claro, das gentis propostas que o presidente chinês e sua equipe fizeram ao nosso presidente. Eu considero o presidente Xi Jinping um amigo confiável e um parceiro estável. Meu amigo confiável, parceiro estável e aliado da Rússia. E essa é a principal base para o desenvolvimento das nossas relações russas. Relações com a China. Ontem, meu amigo e presidente da República Popular da China me ofereceu este pato laqueado. Vou te dizer agora, há 2 peças ali. Acho que vou comer só um pedaço. Bem, você entende, não é? Aqui, mas não consegui resistir e comi o segundo. Veja bem, já era deliciosamente doloroso. Quando mais vimos isso acontecer? Quando antes o presidente da Rússia contou para jornalistas chineses que seus parentes mais próximos, por iniciativa própria, estavam aprendendo chinês? Quando antes a influência econômica da China sobre a economia russa foi determinante para a sobrevivência dessa economia no confronto da Rússia com o Ocidente? Claro que esta é uma situação totalmente nova, eu diria, historicamente nova. Parece que, por enquanto, só resta ao Putin ir até a China e implorar por apoio militar real, algo com o qual eles nunca vão concordar. Afinal, por mais que os russos se curvem, os chineses só os usam, lucrando de verdade nos mercados europeu e americano. Urgente! Uma nova carnificina explodiu no Oriente. O fim chegou para os amigos do Kremlin. O Paquistão declarou oficialmente guerra aberta ao Afeganistão. Os talibã, em pânico, imploram a Moscou por ajuda. Será que Putin vai se arriscar a jogar os russos em um moedor de carne do qual a URSS fugiu envergonhada? Veja só. Mais uma guerra no mapa mundi. Na véspera, novos confrontos armados aconteceram na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. No dia 26 de fevereiro, o Talibã atacou posições paquistanesas ao longo de alguns trechos da linha Durand. Segundo o governo oficial de Cabul, isso foi uma resposta ao bombardeio vindo de Islamabad, que havia atacado um acampamento dos talibãs. O Paquistão respondeu novamente.
iniciou uma operação chamada Fúria Justa e realizou uma série de ataques aéreos contra o Afeganistão, especialmente em Cabul, declarando que agora existe uma guerra aberta entre o Paquistão e o Afeganistão. O agravamento da situação não foi repentino. A tensão vinha crescendo há anos e, nos últimos meses, as relações entre os países pioraram visivelmente. Em particular, o Paquistão acusa as autoridades afegãs de abrigarem militantes que realizam ataques dentro do Paquistão. O Talibã nega as acusações, afirmando que a segurança do Paquistão é um problema interno. Os conflitos entre o Paquistão e o Afeganistão começaram em algum momento de 2007. Mas eles começaram com essa natureza esporádica e local, sabe? Mas depois disso, desde que os talibãs voltaram ao poder em 2021, esses conflitos se tornaram permanentes e sistêmicos. De fato, se analisarmos entre 2024 e 2025, vários confrontos violentos desse tipo ocorreram ao longo do ano. E ninguém vai apagar o fogo. Para cada golpe, vem 2 novos. Em resposta aos bombardeios em Cabul, o Talibã atacou uma instalação nuclear do Paquistão. Não se sabe ao certo se o ataque realmente aconteceu, mas a mídia local relata centenas de mortos e feridos em consequência da ofensiva. Se isso realmente aconteceu, é óbvio que o Paquistão precisa dar uma resposta simétrica. Bem, e como o Afeganistão é um país onde é bastante difícil dar uma resposta simétrica, nós vemos. Isso agora está se traduzindo em bombardeios em Cabul e em várias outras cidades. E talvez a guerra entre justamente em um período bastante longo. Se tudo passou para a fase de guerra aberta, então provavelmente em breve o Talibã vai recorrer ao seu antigo aliado, a Rússia. Mas se vão ajudar lá, provavelmente não. Considerando que o Kremlin reagiu ao confronto armado, sim, pode-se dizer que não reagiu de forma alguma. Confrontos diretos entre o Paquistão e o Afeganistão não trazem nada de bom. A Rússia espera que eles cessem o mais breve possível. Aliás, ninguém no mundo espera que Putin entre nessa guerra. Primeiro, o Kremlin abandona abertamente seus aliados em tempos difíceis para eles. O ditador Sírio, Assad e o venezuelano Maduro que o digam. Em segundo lugar, simplesmente não há ninguém para apoiar fisicamente os talibãs. Além de tudo, ainda tem o fator China. A Rússia pode apoiar com armas, talvez, mas não haverá um apoio direto e sério. Ainda mais porque a Rússia tem seus próprios interesses com o Paquistão. Aliás, aqui tem mais um nó, porque o Paquistão está desenvolvendo relações bastante ativas com a China atualmente. Se o frágil cessar-fogo firmado entre o Afeganistão e o Paquistão em outubro do ano passado realmente se rompeu, saberemos muito em breve. Até o momento, ambos os lados claramente não têm intenção de parar, o que significa que a fase ativa da guerra pode eclodir num futuro próximo. Um sangrante safari pelas ruas de Moscou, o Kremlin em chamas, este é o fim de um quase império. Putin acionou oficialmente a máquina de matar. Uma caçada humana total foi declarada em todo o país. A Rússia está em chamas e esse fogo não pode mais ser apagado. Oiá! Putin declarou 2026 o ano da unidade do povo na Rússia. Mas o que era mais importante? Respeito infinito pelos povos que fizeram parte da Rússia. Respeito integral pela sua cultura, pelas suas tradições e pelos seus valores espirituais. Ao mesmo tempo, os conflitos interétnicos continuam na Rússia. Imigrantes jogaram uma pedra no deputado da Duma estatal Matveyev e agora eles enfrentam mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Eu testemunhei 3 jovens, 2 tadiques e 1 uzbeque espancando um homem com paus. Nós paramos para impedir essa ação ilegal. Quebraram a clavícula do meu motorista e me atingiram na cabeça com uma pedra. Deputados da Duma estatal estão indignados que a Rússia gasta demais com imigrantes. É preciso tirar deles o direito à moradia, à educação e à saúde gratuita. E não permitir que enviem grandes quantias de dinheiro para seus países de origem. Usá-los exclusivamente como escravos e, com o pouco que ganharem, mandá-los de volta.
Perdemos 81 bilhões de rublos por causa dos imigrantes. E se considerarmos a sonegação de impostos no mercado informal, cerca de 429 bilhões de rublos não chegaram aos nossos estados. E estamos propondo como prioridade a proibição do sistema de patentes. O princípio dos 3T. Chegou, trabalhou, se despediu. O deputado Deliagin foi à venda. Após o escândalo na região de Penza, onde o prefeito ousou conceder moradia a cidadãos russos não eslavos, Deliagin declarou que é preciso proibir a entrega de apartamentos a muçulmanos por causa de seus valores considerados viciosos. Vou enviar meu pedido, inclusive solicitando que seja verificada a concessão de moradia em geral para compatriotas trabalhadores, que incansavelmente nos enriquecem culturalmente com seus valores tradicionais, porque é a poligamia. Assim como o estupro de crianças, de certo ponto de vista, isso também é considerado um valor tradicional. Mas os próprios muçulmanos também não ficam para trás. O comandante dos Kadirovitas, Alaudinov, explica por que os russos não podem se casar com garotas chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. Sempre a mesma pergunta. Por que uma chechena não pode se casar com um russo? Daí, primeiro, quem sabe se você é russo ou quem é você afinal? Afinal, quem é você? Em vez de ficar o tempo todo gritando sobre como os chechenos são ruins, isso é para os russos, é melhor dar um conselho para que eles voltem às suas próprias tradições. Os guerreiros do TikTok do Akhmat de Kadyrov começaram a reclamar de novo que mais um blogueiro da comunidade russa atacou a honra inexistente deles e tá falando mal deles nas redes sociais. Nós, russos, tártaros, chechenos, ossétios, azerbaijanos, georgianos, armênios, avares, cazaques, bielorrussos, calmucos e muitos outros. Nós lutamos e morremos, sofremos ferimentos graves em prol dos interesses do nosso país multinacional, querido e amado, a Rússia. Pedimos à promotoria, ao Comitê de Investigação, ao Serviço Federal de Segurança e ao Ministério do Interior da Rússia que responsabilizem Max Divinity, que em seu canal no Telegram incita o ódio interreligioso e interétnico. A discriminação continua até mesmo nas questões do dia a dia. Além da grosseria no transporte e em estabelecimentos públicos, aos chamados não-russos também não alugam. O acesso a uma moradia digna e segura é um direito fundamental de todo cidadão, sendo essencial para garantir a proteção da família, a saúde e o bem-estar social em nossa sociedade atual, permitindo que todos vivam com respeito e a dignidade que merecem em seus lares todos os dias. Absolutamente todas aquelas pessoas que decidem vir até o nosso querido encontro provavelmente não conseguiram de alguma forma se enturmar, então não dá na escola. Não vai dar certo. Eu ligo para os corretores e sempre entendo que preciso... Enfim, com uma certa estratégia... Desculpa, eu tenho uma estratégia. Como fazer para conseguir um lugar para morar? Primeiro, o primeiro ponto do plano é falar o máximo de palavras possível ao telefone antes de dizer o nome, para que o corretor... Lembre que eu falo sem sotaque. Ele precisa lembrar disso, porque se eu disser meu nome logo de cara, o sotaque ele vai imaginar o resto de qualquer jeito. Se eu disser, olá, meu nome é Idrak, ele vai ouvir em seguida, quero um apartamento. Mas claro, todos os conflitos são esquecidos quando chega a hora da guerra. No front, eles pegam todo mundo e quanto mais, melhor. E claro, dão prioridade, naturalmente, para quem veio de fora. Esse também é o nosso novo costume. Fomos nós que começamos. Pegamos as pessoas através de batidas policiais, registramos e mandando para lá. Alguns vão, como eu já disse, cerca de 10 mil já foram, mas muitos também fogem. Acontece que, por mais que Putin fale sobre unidade nacional, na Rússia só aumenta o ódio entre nacionalidades, que, por mais estranho que pareça, é constantemente alimentado pelo próprio círculo do Putin. É isso por hoje. Para mais notícias quentes do front, assista ao nosso próximo episódio.